Todos nós buscamos, procuramos respostas, não é verdade? Procuramos encontrar o caminho para a vida. Mas então, como encontrar essa vida? Bem, a Bíblia fala uma coisa tão bacana que eu tenho que compartilhar com vocês. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, ou seja, os mandamentos, a orientação dada por Deus veio através de Moisés, de um servo dele. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja, você pode ter a informação do que você tem que fazer. Você pode ter a orientação de alguém através de outra pessoa. Por exemplo, o patrão fala a um responsável lá da sua empresa para falar com um funcionário que está debaixo dessa pessoa que tem autoridade dentro da empresa. Então, vamos dizer aí, o senhor Marcos fala com José, que é um subordinado dele, mas é mais próximo, ele fala com ele e depois fala com você. Pois é, assim Deus deu a lei, as orientações por um povo que vinha sendo escravizado por muitos anos. Então, teve que ter regras, ordem, disciplina. E Deus usou Moisés, seu servo, para relatar essa ordem ao seu povo. Mas tudo era ainda distante do povo, porque Deus falava diretamente com Moisés, não falava diretamente com o povo. Agora, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, mesmo que o povo estava diante de inúmeros problemas, de pecados, de confusão, quando Jesus veio a graça, ou seja, mesmo com o povo que não tinha recebido ainda uma verdade, apenas uma orientação, algo de Deus, através do servo dele e não direto, veio o Senhor Jesus para dar esse acesso, ou seja, Jesus deu esse acesso às pessoas de terem acesso a Deus. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, era o retrato, era a referência de Deus aqui na terra. Então, por meio do Senhor Jesus, o povo alcançou a graça, tipo a misericórdia, de receber Jesus e a verdade. Quer dizer, aquele povo que estava desorientado, que tinha só apenas informação, veio a receber a graça e a verdade através do Senhor Jesus. E como segue falando aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 18 agora. Deus nunca foi visto por alguém. Moisés, Abraão não viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, com a vinda do Senhor Jesus à terra, que era o único Filho de Deus, revelou quem era Deus. Muito lindo isso. Talvez você, ouvinte, está assim, diante de tantos problemas, tantas dificuldades na sua vida. Você só vê o impossível, você só vê o problema. Mas, através do Senhor Jesus,
você vai encontrar a graça, mesmo que você não mereça, mesmo que você tenha cometido erros drásticos na sua vida, pecados, grandes ou pequenos, mesmo assim, através do Senhor Jesus, você tem a oportunidade de ter acesso a Ele. Não só a Ele, como também a verdade que veio através do Senhor Jesus. Jesus revelou Deus, o Pai. Bem, vamos a uma música instrumental. Enquanto isso, pense em você. Eu sempre peço para você pensar em você. Sabe por quê? Porque o raciocínio nos faz a gente tomar sobre nós mesmos a responsabilidade de exercitar a nossa fé. Por isso que é importante você pensar, será que eu tenho ido até o Senhor Jesus para encontrar a verdade? Ou eu estou indo a médicos, a especialistas, a amigos, a família, a pessoas que eu amo, que você ama, para encontrar a resposta? Não, a resposta você vai encontrar em Jesus. Já vamos falar mais sobre isso, tá bom? Então vamos a uma música e voltamos logo em seguida. Sério, Viviane, eu estava aqui pensando, como que eu vou encontrar Jesus? De que forma eu posso me relacionar com Ele, sendo que Ele não é palpável, Ele é invisível? Como? Bem, Deus, Ele usa a palavra, que é uma semente. E eu vou relatar para você entender muito bem o que acontece conosco todos os dias. A nossa mente nos leva a direcionar para onde vamos caminhar. Ou seja, vamos dizer, no final do dia eu estou pensando no dia, o que eu fiz, o que eu tenho que fazer amanhã, aquela preocupação, começo a falar sobre as coisas que eu estou alimentando na minha mente. E, enquanto isso, que eu estou falando comigo, com a outra pessoa, sobre o meu dia, sobre as minhas preocupações, está acontecendo algo. Ou seja, a minha alma está sendo levada aonde eu estou dirigindo ela. Ou seja, as preocupações. Mas quando eu raciocino, que é uma escolha, que é uma observação que eu tenho que fazer no meu dia. Por exemplo, ontem eu estava assim, no final do dia eu estava com a cabeça a mil e pensando em um monte de coisa que eu ia fazer, que tem que ser feito, e eu estava com a mente assim toda acelerada. E quando eu recebi uma mensagem
dizendo do dia de hoje, de manhã, o que eu ia fazer a meditação. Eu ia fazer essa meditação com um grupo de meninas, de namoradas de pastor. E então, logo a minha mente remeteu ao seguinte: bem, eu vou acordar cedo, eu tenho que me preparar, eu não posso estar com essa mente que eu estou atual, eu não posso estar com essa mente assim acelerada, eu não estou sentindo realizado com essa mente acelerada. Inclusive, ontem pela manhã, eu estava meditando de manhã e Deus falou algo tão bacana enquanto eu estava preparando o programa. Deus falou comigo e eu fiquei tão feliz. Mas veja que no final do dia, eu estava terminando os meus dias, naquele dia de ontem, acelerada, ocupado, com a mente acelerada, enfim. Mas quando eu recebi essa notificação que haveria essa meditação no dia seguinte, eu disciplinei a minha mente. Eu dominei a situação. Eu não permiti mais estar daquela forma, ou seja, eu tive que raciocinar. E é assim que a gente faz quando a gente faz uso de uma fé inteligente. A gente raciocina com aquilo que estamos vivendo, de acordo com o que já vivenciamos na fé. Por exemplo, eu vivenciei no mesmo dia momentos maravilhosos com Deus. Ele falou comigo, eu falei com ele. Enfim, estava feliz porque os meus pensamentos estavam voltados à sua palavra. E eu estava comemorando, enfim. E então, foi quando, naquela mesma noite, eu fiz essa disciplina. E logo cedo de manhã, quando eu vinha meditar, Deus falou comigo. Antes de eu ler a sua palavra, eu comecei a falar com Deus das coisas que eu percebi ontem à noite. Olha que interessante, gente. Olha como é que a fé é racional. Olha como a fé não tem nada a ver com o que você está sentindo, mas aquilo que tem que ser feito, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que traz paz, paz com Deus. E o jeito que eu estava não estava me trazendo realização. Ainda assim, estava resolvendo problemas, resolvendo situações que eu tenho que resolver. Porém, a minha mente estava me levando a um caminho de independência. Aqueles minutos, aquelas horas que eu estava assim. Mas quando eu pensei, eu raciocinei, então eu tomei domínio sobre a situação. Comecei a disciplinar, ou seja, esse Jesus que eu estou falando para você, ouvinte, ele ensina a verdade. A gente tem modos de agir, de errar, porque a gente está pensando que a gente está fazendo a nossa parte com as nossas responsabilidades. Mas Jesus veio trazer a verdade. Ou seja, é Ele que vai dirigir o que eu tenho que fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, hoje pela manhã, Ele me mostrou. E me mostrou em detalhes coisas que eu tenho que fazer. Ou seja, verdades que eu não enxergo de forma natural, mas só através de uma fé inteligente. Então, você e eu conhecemos a Deus através daquilo que Ele revela para nós. Agora imagina, se você permite a sua mente estar ocupada com tantas coisas, quando que Ele terá acesso para te guiar ao caminho, à verdade e à vida? Aí fica difícil, porque você se autoguia com as suas
opiniões, com as suas ideias, com os seus pensamentos, com o seu jeito. E aí Deus não pode fazer nada. Permita Deus entrar na sua vida. Ou seja, quando que você convida a Deus? Quando você raciocina a vontade dele. A vontade dele não é uma coisa que te deixa preocupada, ansiosa. Não, a vontade dele te traz paz, realização. E é essa verdade que você precisa encontrar.